Recentemente, eu estava assistindo uma série e o personagem principal dessa série, ele tinha um hábito que era de tomar chá. Todo momento que ele estava na cena, praticamente 90% das vezes que ele estava na cena, ele estava bebendo chá. E o quanto mais eu assistia aquela série, mais vontade eu tinha de tomar chá também. O mais engraçado é que eu já gostava de tomar chá, mas ver aquilo repetidamente despertou ainda mais esse hábito em mim. Na época eu estava assistindo a série. E foi nesse momento que eu parei para pensar o seguinte: quantas coisas nós fazemos sem perceber, porque fomos influenciadas por aquilo que vemos todos os dias. Talvez mais do que gostaríamos de admitir, porque a verdade é que nessa vida ninguém passa sem ser influenciado. E a questão não é se você está sendo influenciada, a questão é por quem e pelo que você está sendo influenciado. Nós gostamos de acreditar que somos completamente independentes, que pensamos por nós mesmas, que fazemos as nossas próprias escolhas, mas se observarmos bem e com sinceridade, vamos perceber que somos muito mais influenciáveis do que imaginamos. Começamos a usar expressões de pessoas que convivem conosco, adotamos hábitos das pessoas que a gente vê repetidamente, passamos a gostar de coisas que antes nem chamavam a nossa atenção. E isso não acontece apenas com produtos ou comportamentos. Acontece também com as nossas crenças, com os nossos valores, com os nossos sonhos, com os nossos medos, com a forma que a gente enxerga a vida. E a psicanálise nos ajuda algo muito importante aqui. Grande parte do que aprendemos acontece pela observação e pela identificação. Desde a infância, observamos pessoas, absorvemos comportamentos e internalizamos formas de interpretar o mundo. Aprendemos com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos amigos, com líderes que a gente admira durante a vida, com aquilo que admiramos durante os nossos dias. E muitas das vezes fazemos isso sem perceber. Por isso, existem pensamentos que consideramos totalmente nossos, mas, na verdade, eles foram construídos ao longo dos anos pelas influências que passaram pela nossa vida, pelas influências que recebemos. O ambiente em que nós estamos, ele fala, as relações que nós temos, fala, aquilo que consumimos diariamente, fala. E tudo isso deixa marca em nós. E hoje vivemos em uma época praticamente que vive consumindo conteúdo o tempo todo. A gente assiste vídeo, a gente vê filme, a gente vê séries, a gente está nas redes sociais, nós escutamos influenciadores, podcasts, livros, mensagens, opiniões de pessoas. E estamos constantemente permitindo que algo entre na nossa mente. E isso me leva a uma pergunta muito importante. Você já parou para observar quem está ensinando você a enxergar a vida? Porque toda influência que recebemos, ela carrega uma visão de mundo. Toda influência, ela transmite valores. Toda influência aponta para algum caminho, mesmo que isso aconteça de forma silenciosa. E existe algo muito interessante nisso, porque muitas das vezes, quando admiramos alguém, a gente pensa que queremos aquilo que a pessoa tem, quando na verdade o que realmente admiramos é a forma como que ela reage, como que ela vive, como que ela vê o mundo, como que ela pensa, como que ela reage aos problemas, como ela enxerga os problemas, como que ela vive ali o dia a dia dela. Talvez não seja no sentido de você querer o que a pessoa tem, mas a forma como que a pessoa enxerga a vida. Então, por isso que algumas pessoas, elas entram na nossa vida e elas
tem um poder de transformação. Não porque a gente copia as roupas, não porque a gente copia os hábitos, mas porque começamos a enxergar o mundo através de novas lentes. E isso muda tudo. Talvez seja por isso que você precisa observar com mais atenção aquilo que você está consumindo diariamente, porque aquilo que você vê repetidamente começa a parecer normal. Aquilo que você escuta repetidamente começa a parecer verdade. Aquilo que você admira repetidamente começa a influenciar as suas escolhas. E a pergunta não é o que você está assistindo. A pergunta é o que está construindo dentro de você. Está fortalecendo a sua fé, a sua maturidade, a sua coragem, a sua identidade? Ou está alimentando tudo que você está consumindo, está alimentando a comparação, ansiedade, medo, insatisfação? E existe uma razão pela qual Jesus chamava as pessoas a segui-lo, porque caminhar com alguém muda a forma como enxergamos a vida. Os discípulos ali, eles não aprenderam apenas ensinamentos, eles aprenderam uma maneira de viver, uma maneira de amar, uma maneira de servir, uma maneira de olhar para as pessoas. E talvez seja por isso que a Bíblia tanto fala sobre aquilo que guardamos em nosso coração e em nossa mente. Porque aquilo que permitimos entrar também participa daquilo que nós tornamos. E talvez você não esteja percebendo, mas todos os dias alguma coisa está moldando você. Alguma coisa está influenciando os seus pensamentos. Alguma coisa está influenciando as suas decisões, os seus desejos, a sua visão de mundo. E a pergunta é: você está escolhendo conscientemente essas influências ou apenas observando tudo e absorvendo também o que aparece diante de você? Porque no final das contas, você está se tornando aquilo que consome. E eu quero finalizar esse vídeo deixando uma reflexão para você agora, para você terminar esse vídeo e pensar: se tudo que você consome hoje continuar exatamente igual pelos próximos 5 anos, quem você está se tornando? Te vejo no próximo vídeo.